Hoshinokoi, um curta feito dentro de casa com recursos mínimos, que emocionou centenas de pessoas. Mas o sucesso também veio acompanhado de críticas. Em Hoshinokoi eram só as histórias dos dois, e o mundo ao redor deles não era muito desenhado, então recebi críticas por isso. Makoto percebeu que sua próxima obra precisava de mais tempo. Com uma duração maior, ele poderia construir histórias mais complexas. Hoshinokoi tinha 25 minutos. Para essa nova obra, no começo, eu planejava uns 50 minutos. Com a duração definida e levando em conta as críticas, Makoto começou a produzir um roteiro e levar a ideia mais adiante. Eu quis contar uma história com promessas de infância e amizades que se separaram pelo tempo e pela distância. Makoto batizou essa história de Kumo no Mukou e Yakuzuku no Bashou, mas para que essa obra saísse do papel, ele percebeu que não podia fazer tudo sozinho. Dessa vez, teria que sair de sua zona de conforto e enfrentar seus próprios medos. No final de 2002, Makoto se mudou para Shinjuku. Com o apoio da Comics Wave e da MD Division, formaram um pequeno escritório. A equipe reunia animadores experientes, freelancers e jovens aprendizes de uma universidade de arte. Como o Hoshinokoi foi bem recebido, tivemos certeza do talento de Shinkai. Hoshinokoi tem muitos pontos infantis, especialmente a narrativa frágil. Com Kumo no Moko, eu poderia criar uma animação de verdade, dessa vez trabalhando com animadores. Liderar uma equipe, no entanto, não era tarefa fácil. Makoto logo descobriu que o maior desafio não era desenhar, mas sim se fazer entender. No início, eu tentava explicar a luz ou o sentimento de uma cena, mas eu não sabia como dar instruções. Transmitir em palavras a imagem que tinha na cabeça se mostrou complicado. Agora ele precisava traduzir seu estilo único, delegando tarefas e assumindo novas responsabilidades. Quando eu trabalhava sozinho e ficava acordado até as 4 da manhã, era um problema meu. Mas agora, ver a equipe tão exausta a ponto de dormir debaixo das mesas me fez sentir uma culpa enorme. Percebi que cada decisão que eu tomava como diretor afetava a vida e a saúde das pessoas. Essa foi a parte mais complicada. E como se não bastasse, o local era uma bagunça. Fios e cabos por todos os lados, gente indo e vindo, um verdadeiro caos. Éramos uma equipe bem pequena. Muitas vezes, eu e o Shinkai ficávamos sozinhos no estúdio até o amanhecer, discutindo se uma sombra e um poste de luz estava triste o suficiente ou não. Não parecia uma empresa, era mais como um projeto de amigos tentando alcançar algo impossível. Depois de algumas dificuldades de comunicação, Makoto percebeu que só conversar não resolvia. Ele precisava de outros métodos. Eu percebi que as pessoas precisavam de instruções técnicas, então resolvi aprender a criar storyboards que servissem como um mapa, e não apenas como um rascunho pessoal. Makoto passou a criar storyboards detalhados, com instruções minuciosas, especialmente nos cenários e na iluminação. Construir um mundo vivo era sua maior prioridade. Os storyboards que Shinkai me entregou para Kumo no Mukou eram fascinantes, mas estranhos para os padrões da época. Um storyboard geralmente foca na ação do personagem, mas os deles pareciam focar na temperatura do ar. Ele desenhava as sombras e os raios de sol com uma precisão que nunca tinha visto em um rascunho. Ver os meus personagens sendo desenhados por mãos profissionais foi assustador. No começo, eu sentia que não era o meu filme, porque os traços eram diferentes dos meus, mas, aos poucos, percebi que eles traziam a anatomia correta. O movimento fluido era algo que eu jamais conseguiria fazer sozinho. Com a ajuda de storyboards e da equipe, a obra começou a ganhar forma. As críticas de Hoshinokoi ainda ecoavam em sua mente, e Makoto queria tudo perfeito. Em 2003, viajou com parte da equipe até Aomori, para tirar centenas de fotos. Muitos dos cenários de Kumo no Mukou começaram como fotografias reais tiradas por nós em Aomori. Eu passava dias processando essas imagens, removendo detalhes desnecessários e adicionando camadas de cor para que elas parecessem memórias em vez de fotos. Era um processo de tentativa e erro constante. Aomori tem uma luz diferente de Tóquio. É uma luz mais fria.
um azul e branco mais nítido, especialmente perto do mar. Queríamos que o espectador sentisse a temperatura do ar apenas olhando para as cores. Makoto tratava os cenários como personagens vivos, especialmente aquilo que se tornaria sua marca registrada, o céu. Eu nasci em uma região cercada por montanhas muito altas. Por causa disso, o céu parecia estar em um lugar muito elevado, quase inalcançável. Em Kumo no Moko, eu queria que a torre representasse esse sentimento, algo que você vê lá no alto, no fim do horizonte, mas que parece pertencer a outro mundo. O degradê do azul que usei no filme é uma tentativa de recriar a pureza do ar que eu respirava na minha infância em Nagano. Makoto revisava cada desenho, dando seu toque pessoal para que tudo ficasse o mais perfeito possível. Para garantir que o filme ainda tivesse a minha cara, eu mesmo fazia a composição digital final de quase todas as cenas. A equipe me entregava os desenhos e os cenários, e eu passava tudo pelo meu computador para ajustar as cores e as luzes. Foi a forma que encontrei de manter a alma de um filme independente dentro de uma produção de grupo. A produção seguia a todo vapor, e o projeto se tornava cada vez maior. Quando percebemos que o filme teria 90 minutos, o clima no estúdio mudou. Foi um erro de planejamento meu. Eu via a equipe exausta e pensava, será que vamos conseguir terminar isso? Parecia que estávamos olhando para um abismo. Eu sentia que estava arrastando todos para um naufrágio. O clima no estúdio pesava, a tensão crescia. Alguns tentavam convencer Makoto a cortar os momentos mais lentos para reduzir a duração, mas ele não queria. Me pediram para cortar partes para voltar aos 60 minutos originais, mas eu sentia que, se eu fizesse isso, o filme perderia o seu ritmo de distância. O filme é sobre a distância, e a distância precisa de tempo para ser sentida pelo espectador. Então decidimos seguir com os 90 minutos, custe o que custasse. Após quase 2 longos anos de produção, em 20 de novembro de 2004, Kumo no Moko Yakuzuku no Basho foi lançado. O orçamento era modesto, mas já maior do que Hoshinokoi. O filme estreou em Shibuya e depois em outras regiões do Japão. Encantou muitos, mas não atingiu o grande público. Para os críticos, a história não era para todos. Ainda assim, recebeu prêmios em 2005 que o colocaram ao lado de estúdios consagrados. O nome Makoto Shinkai entrou em evidência e agora, em todo o país, ele era referência no mercado independente e provava ser uma revolução na animação moderna. Após o sucesso de Kumo no Moko, Shinkai e sua equipe pareciam mais aliviados. O reconhecimento com os prêmios deixou todos felizes, mas em 2006, com mais experiência, Makoto optou por algo menos voltado à ficção científica. Eu ainda carregava os sentimentos de não conseguir fazer Kumo no Moko como queria, então eu pensei em fazer algo ainda mais compacto, uma obra curta, feita do jeito certo. Surgiu então um novo formato. 3 mini-histórias independentes, mas conectadas entre si, cada uma com seu próprio título. A primeira se chamava O Cachô, a segunda Cosmonaut, e a terceira daria o nome ao longa, Byosukugo Centimetro. Decidir colocar o cotidiano como palco. Naquela época, a sociedade japonesa estava em um período calmo e parecia que a vida continuaria devagar para sempre. Lojas de conveniências, ladeiras, trens, isso tudo continuaria existindo. E eu me perguntava qual beleza encontrar nessas paisagens comuns. Esse cotidiano permeou por toda a produção. Dessa vez, o caos estava controlado. Todos já se sentiam confortáveis com a vibe do estúdio e com a forma de lidar com Makoto. Para a produção de Byosukugo, decidimos aproximadamente 1 ano e meio. Os primeiros 11 meses foram destinados às etapas de preparação, a busca por locações e a criação dos storyboards. Após entrarmos no trabalho prático de animação, arte de fundo e composição, corremos através de um cronograma extremamente apertado de cerca de 7 meses. Faltando poucos dias para a estreia, em fevereiro de 2007, Shinkai fez um experimento à frente de seu tempo. A primeira parte do filme, O Cachô, foi disponibilizada via streaming na plataforma Yahoo japonesa para membros premium.
A estreia completa aconteceu em 7 de março de 2007, num pequeno cinema cult de Shibuya. O boca a boca lotou as sessões, o filme se tornou um clássico instantâneo entre os fãs de Shinkai e críticos renomados. Muitos passaram a chamá-lo de o Miyazaki da próxima geração. Ser chamado de pós-Miyazaki ou próximo Hayao Miyazaki é a maior honra que um criador poderia receber. No entanto, eu não me vejo de forma alguma como alguém no nível do Sr. Miyazaki. Ele é alguém que cria histórias nacionais, que podem ser apreciadas por todas as gerações, desde crianças até adultos. Mas eu costumo criar obras que se aproximem de algo mais pessoal, a solidão que a geração jovem atual carrega e as emoções que residem nas paisagens comuns do cotidiano. Apesar de sua modéstia, o rótulo pesou. Shinkai entrou em esgotamento emocional e sentia que os holofortes poderiam roubar suas inspirações. Em 2008, Makoto pegou as malas e se mudou sozinho para Londres. Entrei numa escola de idiomas em Londres. Planejava ficar só uns 6 meses, mas acabei ficando 1 ano e meio. Durante essa estadia, eu encontrei muitas pessoas que conheciam meus trabalhos. Tinha vezes que eu era abordado no café e até mesmo no barbeiro. Um dia eu fui até lá e o barbeiro disse: "Eu te conheço, comprei o DVD do seu anime." Todos me contavam quanto gostavam dos meus filmes, mas na época eu tinha 35 anos, não era cidadão de Londres, não tinha emprego, não era casado. Me dava conta que eu não era ninguém. Era uma liberdade enorme, mas ao mesmo tempo uma insegurança de não ter nada sobre os pés. E isso me fez ter o desejo de escrever histórias. Comecei a escrever o roteiro do próximo filme, ainda em Londres. E, quando terminei, voltei para o Japão. Foi ali que decidi, de verdade, que iria seguir como diretor de animações. O esgotamento deu lugar a uma ambição maior. Makoto queria fazer algo épico, acessível e universal. Uma aventura fantástica, com ação e apelo para todas as idades. Mas esse novo filme exigiria uma produção de escala muito maior. Após seu retorno a Tóquio em 2010, Makoto e a Comics Wave buscaram apoio para tirar o projeto do papel. Com a distribuidora Media Factory e outras empresas do comitê de produção como Movic, Marine Entertainment, além da colaboração da Yahoo japonesa, o projeto ganhou força. A equipe cresceu, e Makoto teve que se adaptar ao estilo tradicional de produção. Decidi desenhar os personagens no estilo Masterpiece Teacher, para dar uma casca universal. É uma tradição japonesa bem antiga que não envelhece. Para esse mundo, nada de fotos de referência, tudo foi criado do zero. Usei Photoshop com pincéis customizados, sem linhas duras nem filtros excessivos. Em Biosokugo, usávamos muitas fotos reais, mas nesse caso é tudo imaginário. Então foi mais trabalhoso, mas mais gratificante. O eu racional e o eu artista finalmente se uniram no digital. Mesmo com o mundo fantasioso, Makoto e sua equipe viajaram para estudos. Dessa vez, o destino foi Nagano, sua terra natal. Os fundos foram desenhados com base em locações reais de Nagano, e a transição para um mundo subterrâneo exigiu novos desafios visuais, como paisagens majestosas e criaturas que se movem de forma orgânica. Para Makoto, era a primeira vez em um estúdio de animação tradicional. Ele ficou surpreso com a eficiência do modo de trabalho. A produção seguia com força total, até que em 11 de março de 2011, um evento catastrófico aconteceu. Eu estava no estúdio e, de repente, o mundo começou a balançar de uma forma que nunca tínhamos sentido. A cerca de 72 quilômetros a leste da península de Oshika, um terrível terremoto seguido de um tsunami abalou a região. O estrondo causou tremores por todo o país e muitas pessoas desapareceram. Makoto ficou devastado.
Mas o que mais me marcou não foi o tremor em si, foi o dia seguinte. O céu estava absurdamente azul e limpo. O evento marcou sua vida. Durante a produção, Makoto ficou perdido e completamente paralisado com a situação, mas ele não podia simplesmente largar tudo. Tinha um projeto para terminar. E dessa vez, não estava sozinho. Parecia um cenário de um dos meus filmes, mas eu sabia que, sobre aquele mesmo céu, milhares de pessoas haviam desaparecido. Percebi que a beleza da natureza é indiferente à tragédia humana. Mesmo com o choque, a produção seguia sem interrupções. Pela primeira vez, usei o editor profissional. Ela é como uma primeira espectadora. Salvou minha objetividade perdida após meses de trabalho. Graças ao apoio da editora e da equipe, Makoto voltou a si, e apesar dos eventos perturbadores, ele seguiu firme com seu trabalho, mesmo que isso o fizesse sentir culpa. Sem o Takayo, o projeto nem existiria. Ele é calmo, talentoso e ainda por cima toca guitarra em banda. E o Tanji é um super-homem. Aceitei que ele assumisse a arte e me senti aliviado. Em maio de 2011, Hoshio Kodomo finalmente foi lançado. Mesmo após a estreia, Makoto não parecia muito animado. Lançar um filme sobre aprender a dizer adeus apenas 2 meses após o desastre foi estranho. Eu sentia que as pessoas não precisavam apenas de uma lição sobre aceitar a morte, mas de um motivo para continuar vivendo no dia seguinte. Esse evento marcante ecoaria na mente de Makoto por muitos anos, e todo esse trauma se refletiria em suas obras futuras.